nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este nosso encontro diário na leitura orante da palavra. É uma bênção, não é? Estarmos aqui fazendo este momento de aprofundamento, de encontro com a palavra de Deus. Este momento faz parte da programação na RCC BH Online, que tem uma programação diária, que é a leitura orante, o Santo Rosário, a Santa Missa, o Santo do Dia e uma programação semanal. Então compartilhe, divulgue, dê o seu like, isso é muito importante para nós. Hoje é dia 6 de junho, 10º domingo do tempo comum. É um mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Então pegue a sua Bíblia e já deixa marcada a leitura que faremos hoje. Está no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. Então tracemos sobre nós o sinal da cruz. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos pedir o Espírito Santo sobre nós, para que possa nos conduzir neste momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. E a leitura orante, ela é composta de 4 passos, 4 degraus. E o primeiro é a leitura do texto. Então, você já deixou marcadinho? Então, vamos lá. Marcos 3, versículos de 20 a 35. Dirigiram-se em seguida a uma casa. Aí afluiu de novo tanta gente que nem podiam tomar alimento. Quando os seus o souberam, saíram para o reter, pois diziam: ele está fora de si. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebul. É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mas, havendo-os convocado, dizia-lhes em parábolas: como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender, e então saqueará sua casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos do homem, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinham dito: ele tem um espírito imundo. Chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes:
quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo os olhos sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. E neste primeiro momento é ver aquilo que o texto está dizendo. Este trecho, este evangelho, ele está dividido em dois momentos. São duas situações distintas, mas que se completam, né? Então, o que está dizendo? Que Jesus, com os seus escolhidos, foram para uma casa. E lá chegando, né, começou a chegar mais gente, ao ponto de não poder nem se alimentar. E ali, aqueles mais próximos, os escolhidos do Senhor, tentaram retê-lo, dizendo, né, que ele estava fora de si. E logo adiante, chegam mais pessoas, os escribas, né? Logo depois vêm também os doutores da lei, né? E vão para Jerusalém, onde Jesus está, né? E ali eles vieram de Jerusalém, foram para onde Jesus estava, né? E ali começaram a dizer, né, que aquilo que estava acontecendo, que Jesus estava acontecendo, era coisa do Belzebu, era coisa do demônio, era coisa do demônio. Imediatamente, né, Jesus começa a fazer as comparações, então o texto narra todas as, né, a parábola fazendo as comparações, né, e Jesus, através desta comparação, né, fala que eles é que estão sendo guiados e movidos pelo demônio. E ali diz, né, que todos os pecados cometidos pelos homens, né, serão perdoados, mas aquele cometido contra o Espírito Santo não terá perdão. E Jesus coloca para eles, nesse momento, né, que o poder dele vem de Deus. Logo depois chega a família de Jesus, que é o segundo momento, né? A mãe de Jesus com toda a sua parentela, e eles falam que a mãe dele estava ali presente. Jesus lança o olhar sobre aquela multidão que estava ao redor dele e diz: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E depois finaliza dizendo que a mãe dele, os irmãos dele, né, são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Então é este o contexto, é esta a narrativa do texto. Então agora nós vamos para o segundo passo, que é a meditação. Bem, aqui, né, no início do Evangelho, Jesus é chocado com a incompreensão, primeiramente daqueles mais próximos, que voltando um pouco, né, neste capítulo de São Marcos, Jesus havia escolhido os seus 12 discípulos, os seus apóstolos, né? E foi com este grupo que Jesus foi para esta casa, que a gente não sabe qual é a casa, né? Então, o primeiro impacto, o primeiro choque ali foi com os próprios escolhidos, né? Com a incompreensão deles. Aquilo que Jesus começou a fazer trouxe também no coração deles, né, aquilo que eles disseram, né, que ele estava fora de si. Jesus ali estava fazendo algo extraordinário. E aquilo assustava, né?
o segundo momento, né? Eu queria muito que vocês guardassem esta palavra incompreensão. Jesus foi incompreendido pelos seus. Né? No segundo momento, Jesus estende, né, a família. A família de Jesus, né, ela é a mãe, né, seus parentes próximos, mas ele lança ali, né, a missionariedade, dizendo que a família dele já não era mais só o núcleo, né, de sangue, era todos aqueles que estavam ali. Dá para nós esta noção de fazer parte da família de Deus. Então nós vemos dois momentos: o choque da incompreensão e também a extensão daquilo que Jesus espera de cada um de nós, que é a família de Deus, constituída por Deus na missão de Jesus. O outro é meu irmão. O outro é a minha mãe. O outro é a minha irmã. E nesse momento, né, quando ele fala sobre isto, que nos amplia a esta visão, né, remete-nos às bem-aventuranças, que está lá em Mateus 5, de 1 a 12. É isso que Jesus falou para eles. E ensinou, mostrou e fez. E deixou para nós esse registro no Evangelho de São Mateus, que também tem no Evangelho de São Lucas. Né? Cuidar do outro, dar alimento ao outro, vestir, né, o outro. Ouvir o outro, amar o outro como ele nos ama. Assim como o Pai o amou, né? Ele também trouxe esse amor do Pai para cada um de nós. Para cada um de nós. Eu não sei quantas vezes, em quais momentos você foi incompreendido. Faz parte da nossa humanidade, muitas vezes, né? A incompreensão do outro com aquilo que eu faço, com aquilo que eu falo, daquilo que eu falo. Mas o momento da reflexão que quero fazer hoje, porque foi o que foi colocado no meu coração, não devemos parar nas incompreensões. Ele não parou, ele continuou fazendo toda a obra, a obra que tinha sido dada a ele. Então ele te chama hoje para não ficar paralisado nas incompreensões. Isso é humano, isso vai acontecer, isso dói, magoa, às vezes nos deixa para baixo, mas ele nos ensina. Continue. Se aquilo que você está fazendo, né, e que o outro não entendeu, é um amor que o Senhor inspirou, não é, a você, no cuidado, no aconselhamento, né, na acolhida, né? Isto deve permanecer, não podemos desanimar. Ele está te chamando hoje, neste domingo, a não ficar parado nas incompreensões que virão, viu? E também fazer as obras de misericórdia. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero hoje, nesse terceiro passo, fazer a oração no Salmo de hoje, que é o 129, que nos pede, né, que nos leva a rezar, né, que nos leva a rezar. Então, pegue, se você está com a sua Bíblia, o Salmo 129, e reze comigo. Do fundo do abismo clamo a vós, Senhor,
Senhor, ouve a minha oração. Que vossos ouvidos estejam atentos à voz de minha súplica. Se tiverdes em conta nossos pecados, Senhor, Senhor, quem poderá subsistir diante de vós? Mas se em vós se encontra o perdão dos pecados, para que reverentes vos sirvamos, ponho a minha esperança no Senhor. Perdão, Senhor, misericórdia. Perdão, Senhor, misericórdia. E vamos para o último passo, que é a contemplação. E a contemplação nos leva, a uma única palavra: confiança. Medite hoje, confiança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.